e nós estávamos falando sobre as barreiras que impedem o louvor e a adoração. E nós chegamos até aqui. A anterior a essa foi uma das coisas que impede o louvor e a adoração é um conceito errado de Deus. Não sei quem lembra disso. Muitas vezes o conceito que nós temos de Deus está atrelado a umas tradições que nós tínhamos, né? Muitas vezes, por exemplo, os deuses do Olimpo, por exemplo, na Grécia, eles eram irados, né? Zeus, por exemplo, o pessoal atribuía toda a fúria do mar, as tragédias, os terremotos, os maremotos, a fúria de Zeus. Então, quando acontecia essas coisas, Zeus está virado. E muitas vezes esses conceitos errados sobre Deus, nós trazemos quando nós tentamos nos relacionar com Deus, que é transcendente, não tem uma forma física. E por muitas vezes não criamos conceitos errados. Tem muita gente que vê Deus como um velhinho chato, que tem um cacetinho, e cada vez que você erra, ele te dá uma paulada na cabeça, né? Ai, Deus está me matando, né? Deus não é isso, né? Deus não é isso, né? Deus é amor e prova o seu amor por nós. Quando nós éramos pecadores, Ele deu sua vida por nós e sem querer nada em troca, né? Se nós estamos aqui hoje, é porque Ele nos convenceu a aceitar uma proposta de salvação. Não é verdade? Nós falamos na aula passada, por exemplo, que quando Deus libertou a humanidade, Ele foi lá na cruz e o preço a ser pago, o escrito de dívida que tinha contra nós, que nós assinamos no Éden, através de Adão e Eva, era um escrito impagável. Somente um justo poderia pagar aquilo. Nem todo o dinheiro do universo pagaria. Por isso não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que Deus comprou. Mas Ele se encaixou no perfeito sacrifício, no valor adequado, para poder pagar o preço. Então Ele morreu. O preço foi a morte. E depois que Ele morre, Ele podia ter falado assim, olha, eu comprei você, você é meu agora, você vai ser meu escravo. Como eu comprei você, você agora está obrigado a ser meu escravo. Ele não fez isso com nenhum de nós. Antes fez uma proposta. Se você reconhecer meu filho como Senhor e Salvador da sua vida, eu te garanto a salvação, o nome arrolado no céu e direito à herança de vida eterna e a herança do meu filho. Essa proposta é ruim, irmãos? Eu aceitei ela. Maravilhosa? Eu quis essa proposta para mim. O dia que Ele fez essa proposta para mim, eu quis. Mas tem muitas pessoas que não fizeram ainda. Tem muitas pessoas que ainda continuam debaixo dos ditames do velho dono, né? Mesmo tendo a dívida paga, ele continua servindo a Satanás. Essa semana um rapaz me procurou, e aí ele só dizia assim, cara, eu sou uma merda mesmo, né? E eu falei, eu acho que é, né? Porque você está dizendo, né? O cara passou num concurso público, né? Um concurso público desejado por muitos. Ele passou em 2 concursos bons de uma vez. O concurso que ele vai ganhar menos é 16 mil reais. E cheio de problema, cheio de confusão na cabeça. E ele me procurou e falando disso. Eu falei assim, quanto você serviu o Senhor essa semana? Nada. E a igreja? Qual o seu compromisso com a casa de Deus? Nenhum. Com a célula? Nenhum. Com a palavra? Nenhum. Com a oração? Nenhum. Cara, tu só investe no diabo e quer receber alguma coisa de Deus? Não tem como. Se durante toda essa semana eu não investir nada em Deus, eu vou querer o que de Deus? Nada, não tenho nada. Então aquilo que eu invisto em Deus eu tenho de retorno. Então muitas vezes nós trazemos esses conceitos errados de Deus. E existem pessoas sofrendo, achando que Deus odeia ele, né? E Deus pagou já o seu preço. É só reconhecer o seu pecado e se render. Então um conceito errado de Deus às vezes nos dificulta nos relacionar com Ele. E outro foi as tradições religiosas. Jesus viu na época dele que as tradições, especialmente o judaísmo, ela impedia as pessoas de receber a palavra do Senhor. Mas Abraão dizia isso. Mas Moisés dizia isso. Moisés deu carta de divórcio, agora você vem com esse discurso? E Jesus, quando viu isso, ele falou assim, rapaz, esses caras estão me atrapalhando. Elias falou isso, Jesus falou isso. E aí Jesus disse bem assim, quem não deixar pai
mãe, irmãos, por amor de mim, não é digno de mim. Por quê? As tradições dos seus pais são boas? São boas. Dos seus avós são boas? São boas. Mas se vocês não largarem elas, vocês perecerão no inferno. Porque o judaísmo, todos esses ismos aí, foram incapazes de salvar o homem. Só Jesus salva. Jesus queria dizer isso. Judaísmo é bom? É, mas não salva. Hinduísmo é bom? É, mas não salva. Budismo é bom? É, mas não salva. As religiões são boas? Em certos aspectos, sim. O conjunto doutrinário das religiões são boas. As religiões querem coisas boas para as pessoas, mas não tira o homem da condição de pecador. Então, quem salva? Jesus, Salvador. Então, quando as tradições religiosas me impedem, eu preciso largá-las. Né? E muitas tradições religiosas, às vezes, me levam a criticar os outros. Ah, porque não usa manga comprida, né? Né? Ah, essa saia, irmã, olha, tá fazendo os irmãos pecar. Tá pecando porque quer. E esse boné, irmão? Oh, dentro do templo, da casa de Deus, coberto, né? Todas essas coisas, gente, já impediu muito as pessoas de falar. Uma vez o irmão Irani chegou com um traje aqui de atleta, dizendo para ministrar sobre o Espírito Santo. Ele falou, vinha a caráter. A pessoa prega uma visão errônea daquilo que é Deus, né? E tudo isso vem atrelado a essas tradições religiosas. Vamos lá. É uma coisa interessante, que isso impede até hoje, né? Na época de Jesus, os dois grupos maiores de religião eram os essênios, os fariseus, os saduceus, e tinha um outro grupo. Eram 4 religiões oficiais na época. Eu não lembro da outra agora. Os fariseus, eles acreditavam na ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Ninguém vê Jesus perdendo tempo com saduceu. Já viu Jesus? Falou, vou pregar para um saduceu? Não. Mas para os fariseus ele ainda gastou um tempo. Ele ainda acreditava que os fariseus pudessem se converter, né? E ele rebentava com os fariseus. Falava, vocês são sepulcros caiados. São bonitos por fora, têm aparência de religioso. Então, e Jesus gastou muito tempo com eles. É comum nós vermos Jesus gastando tempo com os fariseus. Com os saduceus, ele não perdeu tempo. Então, a gente também às vezes fica perdendo tempo com certas coisas. Não perca. Vai discutir o quê, irmão? Deixa para lá, né? Existem... gente, voltando só um pouquinho. Existem tradições boas, gente? Cita uma tradição boa para mim. Márcia, uma tradição boa. Festa junina? Por que é boa? Uma festa? E o que ela exalta? Os santos católicos? Né? A prática da necromancia, né? Culto a mortos. Não é isso a festa junina, gente? A original é. A festa junina católica é essa, o culto aos mortos. Aquela prática que Jesus proibiu. O que é um culto a morto? Todas as vezes que eu invoco alguém que já morreu, que não ressuscitou, que não é Deus, eu estou cultuando um morto. Maria já morreu, gente? Quando eu invoco Maria, eu estou invocando quem? Um morto ou um vivo? Morto. José morreu? Toda vez que eu invoco São José, eu estou invocando quem? Um morto. O nome dessa prática é necromancia. Jesus condenou culto a mortos. Sim, é uma tradição católica. Sim. João Batista já morreu? Morreu. Santo Antônio. Santo Antônio. O mês de junho é todo voltado a esses santos, né? Isso.
Agora tem que ver, essa galera morreu, se morreu é necromancia. É a mesma coisa que eu colocar vela e dizer, bum, venha Santão, que eu estou te esperando. Né? É isso que a gente faz. Então não é boa. Então beleza, oi. Sim, mas a nossa é chamada de festa das primícias. Né? Dos primeiros frutos. Então, não tá nessa aula as festas. Eu passei no outro módulo, né? Quando eu dei aula. Talvez a gente possa entrar um pouco, mas acho que não tem tempo. Mas eu queria falar sobre essas festas, porque as festas do Senhor, ela tem os objetivos de glorificar o Senhor. Eles levavam o quê? O melhor da terra, como oferta a Deus, por gratidão a Deus, né? Então as festas. Por exemplo, carnaval é uma tradição boa? Foi criada por quem, irmãos? Por quem? Pela igreja, irmãos. Foi a igreja que criou o carnaval. Não, fomos nós, né? Porque a gente vem de lá também junto. Graças a Deus nós nos convertemos. Não é verdade? Então eles criaram o carnaval. Foi um padre que criou essa festa, porque ia entrar o período da quaresma, que era um período prolongado de jejum, né? Que eles comemoram. Então eles falaram, vamos fazer o carnisvalho, vamos botar fora. Vamos encher para a pança hoje, porque a gente vai passar um período muito longo sem comer, né? Então todas essas festas têm esse cunho, né? Então a gente tem que ter cuidado com essas culturas. Estou falando mal, gente? Não. Estou falando a verdade. O Natal é uma tradição boa? Sim e não. Sim e não. Sim e não. Por quê? Porque o Natal, nós comemoramos o nascimento do Salvador, não é isso? Jesus. Mas ele manda a gente comemorar o quê? A sua ressurreição. A nossa festa que é a Páscoa, não o Natal, não é isso? Então o Natal vem de onde? De uma cultura babilônica criada por Samíramis. É uma heresia também babilônica que foram introduzidas dentro da igreja. E por isso, o que aconteceu com Samíramis? Samíramis era a mulher daquele rebelde lá chamado Nimrod. Quando Nimrod morre, Samíramis engravida do próprio filho. E aí, para justificar esse filho que ela tem depois que o marido tinha morrido, ela vai lá no mato, e aí ela diz que ficou grávida do Deus Sol, que era Nimrod, e agora ela era mãe do Filho de Deus e mulher de Deus, não é isso? Aí nasce uma cultura, a cultura da mãe de Deus. E ela está espalhada pelo mundo de muitas formas. Nossa Senhora Aparecida, Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima. Essa heresia, ela está espalhada em vários países com nomes diferentes. Mas tudo isso é devoção a uma cultura babilônica. Como que isso chegou dentro da igreja? Quando nós evangelizamos a Babilônia, nós trouxemos essas culturas para nós. Agora, o que tem a ver? Eu posso comemorar o nascimento do Salvador? Posso, né? Mas essa festa não é, essa festa é outra. Então, o que coloca os presentes no pé do pinheiro é o culto das Samíramis, né? Porque todos os anos daí ela levava aquelas mulheres até aquele lugar para levar presentes, onde ela ficou grávida do Deus Sol e onde ela se tornou mãe do Filho de Deus e mãe de Deus e mulher de Deus. E aí todos os anos nós cortamos o pinheiro, levando para dentro da nossa casa, né? Iluminamos ele e colocamos os presentes embaixo, porque a gente também cultua essa cultura babilônica. Às vezes por engano. Às vezes por engano. Então nós precisamos conhecer a Deus, conhecer a sua palavra. Mas vamos falar de tradição boa. Uma tradição boa. Não, essa. É boa ou não? Boa. Essa é boa, né? Você olha para a mão de uma pessoa, você identifica que ela é casada. Isso quer dizer que a pessoa verdadeiramente tem uma aliança? Não. Mas é uma tradição boa, né? O véu é uma tradição boa? É. Mas pegaram o véu e colocaram como norma de fé. Se você não tiver com a cabeça coberta, você vai para o inferno. Também virou uma tradição ruim.
Então nós temos que ter cuidado com essa questão de tradição, porque muitas vezes uma tradição pode invalidar a palavra do Salvador. Quantas pessoas não conseguem chegar diante de Deus sem ter a cabeça coberta? Não é isso? Então, é preciso estudar, é preciso se dedicar para a gente conhecer a Deus e a sua palavra. Outro problema que impede a adoração é o orgulho. Então, a pior coisa que existe no ser humano é o orgulho. O orgulho é a raiz de todos os pecados. O orgulho é o que faz o ser humano ser independente, não depender de ninguém, achar que é o melhor, inclusive independente de Deus. Quando isso acontece no ministério de louvor, isso é terrível. Tem ministro de louvor que ele já não depende de Deus, né? Porque ele canta bem, né? Porque ele acha que ele é o cara, né? Então, por quê? Porque ele entrou numa posição orgulhosa, né? Tem pessoas que se preocupam muito com a sua imagem. Quando você vê uma pessoa preocupar muito com a sua imagem, é porque ela é orgulhosa, né? Tem gente que fica doente se a imagem dele for lameada. Ai, o meu bom nome, né? Meu Deus do céu, estão falando mal de mim. Ai, 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 meu Deus do céu. Tem problema? Reconhecer isso. O orgulho é um estado de espírito que levou o primeiro homem a pecar, porque agiu com independência. Desprezou o conselho de Deus, tomou a decisão de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o orgulho é o pior dele. Temor de homens. Quantas vezes a gente vê as pessoas barateando a palavra de Deus porque está na frente de autoridade? Não é verdade? Eu já vi discursos que negam princípios da Bíblia de pregadores porque está na frente de autoridades e quer puxar o saco. Eu valorizo alguns homens de Deus porque eles não tiveram isso, né? Profetas como Natã, por exemplo, chegar na cara de Davi, o rei mais poderoso da história, né? Dizer: o pecador é você. João Batista, né? Chegar para Herodes e dizer assim: você é um adúltero, rapaz, está pegando a mulher do seu irmão, isso é pecado, isso vai acabar em morte. Teve a cabeça decepada por causa da verdade, não é verdade? Quem mais? Ageu, Daniel. Quantas vezes Daniel foi na corte e chegar e dizer assim: os reis antes de você, Dario, eram homens ruins, mas você é o pior de todos eles. Então o que vai acontecer agora, Dario? Você vai perder o teu reino. Ele vai ser dividido entre os medos e os persas pela sua infidelidade. Coragem, né? O cara chegar na frente do rei das nações mais poderosas, que era a Babilônia, e dizer assim: você é um presta. Deus vai tirar você daí. Deus vai moer você pela sua infidelidade. O rei podia ter levantado e falar: corta o pescoço desse cara. Mas o rei se submeteu. Esses homens tinham essa coragem. Então, todo o temor dos homens é uma armadilha. Todas as vezes que nós tentamos agradar o mundo, nós corremos sério risco. Nós não podemos negociar os nossos princípios com ninguém. Não é verdade? Hoje de manhã eu estava no dilema, né, que eu vou falar sobre a face oculta do feminismo hoje à noite, né, e um homem falar do feminismo, né? Será que o Exalto tem lugar de fala para falar sobre esse assunto, né? Porque hoje você tem que ter lugar de fala, né? Hoje a discórdia era: grava, lança na internet ou não lança? Eu falei: pode lançar. A obra toda é referenciada, né? Eu vou citar referência de outros autores e da própria Bíblia, né? Eu não vou inventar nenhum modismo lá, né? Não é verdade? Eu não vou falar nada meu. Vou falar de uma visão de Deus para isso. Não uma visão dada a mim somente, mas uma visão dada a homens e mulheres que estão se levantando contra essa desgraça da humanidade. Né? Quando a gente vê esse movimento, parece bonito, de igualdade das mulheres, por trás é morte.
A gente vê mulheres rasgando coisas na rua, mas nunca vi uma mulher rasgando coisa porque os filhos muitas vezes estão indo para os presídios, e homens sendo destruídos, né? Por causa disso. Então, é uma visão bem difícil. Aí a gente vai mostrar também como que esse movimento chegou até aqui, né? Como que foi o plano diabólico para que ele chegasse até aqui, para que nós possamos abrir os nossos olhos. Que nós, homens e mulheres, temos uma responsabilidade muito grande com a palavra de Deus e com o próprio Deus. E o intuito é desconstruir tudo aquilo que Deus planejou. É verdade? Quando não tinha poder, nem homem nem mulher, nós fazíamos parte de um propósito único de Deus, porque nós tínhamos só papéis. Então eu me juntava com uma mulher para construir algo diante de Deus. Hoje não. A briga é quem tem mais poder dentro da família, né? E depois que começamos a ter poder, nós começamos a fazer o contrário daquilo que Deus falou. E os nossos filhos estão indo para onde? Muito perigoso isso. Então nós não devemos temer homens, tá? Repressão satânica. É possível uma pessoa viver debaixo de opressão maligna? É. Tem gente que não consegue fazer a obra de Deus. Você dá alguma coisa espiritual para ele fazer, ele reclama. Estou sentindo dor de cabeça, tudo deu errado lá em casa. Irmã, para, pelo amor de Deus. Eu não consigo, desabou tudo, irmão. Estou morrendo. Ai, não aguento mais essa célula. O diabo está me atacando. Né? Começa a chorar, né? Já viu alguém assim, irmãos? Que se acovardou? O diabo fez assim, ele parou a célula, parou tudo? Já. Na pandemia foi maioria. De 176 células, 31 ficaram ativas. Um vírus. Então, uma pessoa assim não pode sequer falar no nome de Jesus. Por quê? Porque ela não vai dar conta. Quando ele bater o pé, ela vai correr, ela vai retroceder. É muito perigoso isso. Então assim, e você vê que é comum quando as pessoas pecam ou estão debaixo do domínio do diabo, a primeira coisa que elas querem entregar é a célula ou qualquer cargo de liderança espiritual na casa de Deus. Ela não entrega o trabalho dela, ela não entrega nada do que é dela. A fazenda, nem o carro que está dando defeito, mas a obra de Deus ela quer entregar. Ela quer se ver livre daquilo porque aquilo é um peso para ela. Né? A irmã chegou para mim essa semana, a célula lá não rompia, irmão, sempre aquelas mesmas pessoas, ninguém se libertava, nós paramos com aquele trem. Nossa, foi um alívio quando nós paramos com aquele trem. Falei, é mesmo, irmã? É. Um alívio quando nós paramos com aquele trem. Nossa, estou me sentindo uns 300 quilos mais leve. Por que parou? Repressão de Satanás. Pessoas que estão debaixo do controle, do domínio de Satanás, eles não podem louvar a Deus, né? E é comum você ver essas pessoas por aí possessas, ou debaixo de opressão maligna, com dores infernais de cabeça, dores de todas as espécies, né? Quando não convulsionando em reuniões de oração por possessão maligna, né? E outras coisas também, como doenças que não têm diagnóstico, né? As pessoas começam a sofrer disso. A maioria das doenças hoje principalmente as psicossomáticas. Ela é a somatização de tudo aquilo que tem nos oprimido. A depressão é. O que é a depressão? Excesso de passado, não é isso? De passado. Alguém que teve uma vida ruim lá no passado e essa vida atormenta ela agora. E impede ela de prosseguir, então ela deprime. Ou ansiedade, excesso de futuro. Alguém que não confia no Senhor e vive preocupado com o que vai acontecer amanhã. Coisa também, pode ser hormonal. O que eu estou dizendo são doenças que não têm diagnóstico. Mas uma mulher e um homem, quando está sofrendo depressão, a primeira coisa que precisa fazer é o quê? Fazer a medida hormonal. Qualquer laboratório faz hoje, né, gente? Pode procurar a Priscila, até os homens da igreja aí. Porque ela fez a medida do meu. Homem precisa tomar hormônio? Precisa. Não é verdade?
fazia. Ela fez o meu, né? Mas ela mediu. Ela pediu todos os exames, marcou uma consulta e o homem faz reposição hormonal. Olha aí, Maria tá pronto, né? Tá mais feliz, mais sorridente, né? Agora, se não for biológica, se estiver bem, coisa, é outra coisa daí, irmão. Deve ser o outro operando. Perigoso isso. Então, tem algumas expressões bíblicas de louvor que é comum, que a gente vai ver elas aqui. A voz. A voz é um dos maiores instrumentos que nós temos, não é isso? Não é isso? Mas Deus não deu voz só para nós, né? Até os pássaros têm voz, né? As cachoeiras, né? É engraçado, eu falei do filme na semana passada, O Som do Coração, e aquele filme, o garoto, a mente dele consegue captar essa sinfonia do mundo, né? Porque ele consegue tirar som do vento, do mar, de todos os lugares, do barulho da rua, ele consegue fazer uma junção com os sons que tem na cabeça dele. Mas o Senhor deu os lábios para nós, para isso. Outra expressão de louvor, o clamor a Deus, né? Então, é muito comum nas reuniões de oração e de entrega, você ver pessoas se rendendo, se prostrando diante do Senhor, né? E com voz alta, né? Com bramido muitas vezes, clamando a Deus. O canto é uma coisa, né? Aqui nós temos, depois da travessia do Mar Vermelho, Miriam, né? Levanta no meio do arraial e começa a cantar com o seu tamborim lá, com o seu pandeirinho, né? E isso fez um reboliço no meio do arraial. Como a voz pode... A variedade de cântico. Isso aqui é uma coisa interessante. Efésios 5,19, Colossenses 3,16, não vou ler. A Bíblia diz que nós devemos cantar salmos, hinos e cânticos espirituais ao Senhor. Aqui tem duas observações. Uma observação é, existem cânticos espirituais que são cantados com entendimento, que é 1 Coríntios capítulo 14 e 15. Em outras ocasiões, a letra pode ser em outras línguas. Nesse caso, o entendimento da pessoa fica sem frutos. Já viu alguém cantando em outras línguas? Já viu ou não? Eu já. Já vi pessoas ministrando e cantando em outra língua. E aí, eu não tenho entendimento do que ela está falando e nem ela mesmo. Nesse momento, é um estado de espírito onde é Deus que traduz. Quando uma pessoa começa a louvar a Deus em outras línguas, o nosso entendimento fica sem produção. Mas o Espírito está traduzindo diante de Deus. Às vezes você está orando pela sua esposa em outras línguas, né? E quando você fala em outras línguas, você está dizendo para Deus assim, Senhor, transforma aquela mulher, né? Porque a sua cabeça está sem entendimento. O Espírito está traduzindo, Senhor, muda esse homem, é ele que não presta, né? O bom de orar em língua é que você vai orar à vontade de Deus, não a sua, né? Porque muitas vezes a nossa oração é uma arma de ataque contra outra pessoa, né? Já viu os irmãos quando quer ferir os outros, começam com aquelas orações, irmãos, nós não devemos ser como os demais. Já viu? Ele está atacando alguém. Se ele orasse em mistério, talvez Deus estava falando assim, Senhor, toca o coração desse homem, muda essa forma de pensar. Então é muito comum você ver isso. Deus dá canções em outras línguas para as pessoas. Agora, expressões físicas de louvor, ficar em pé, né? E tem umas coisas muito doidas, cara. Assim, eu já fui em eventos que, sabe, tem gente que não, quando ele está diante do Senhor, ele não respeita nada, né? Ele se joga no chão, ele dança, ele pula, ele grita, né? Quando há uma manifestação de Deus, né? Então ficar em pé é uma delas, erguer as mãos, bater palmas, inclinar-se, ajoelhar, prostrar-se diante de Deus, alguém que se lança no chão, né? Eu vou trazer na próxima aula o vídeo de uma mulher que ela tem disso. Ela foi chamada para pregar num lugar e ela chegou lá, pegou o microfone, deitou no púlpito, começou a orar e não saiu mais de lá.
E todo mundo começou a ficar cheio do Espírito Santo naquele lugar, porque ela começou a orar. E foi isso que aconteceu. Ela tem umas experiências muito loucas com Deus. Quem me falou dessa mulher foi o Marcelo da Videira, né? E aí eu fui fuçar na internet. Ela é uma mulher que morava... Como é que é o nome daquele lugar das melhores praias americanas? Califórnia. E ela tem um chamado do Senhor para ir para uma região da África e ela vai, né? Então ela desenvolveu com o Senhor uma intimidade muito grande. É muito interessante o testemunho dela com essas coisas. Dançar, né? Essa dança aqui é interessante, que a nossa dança hoje, ela tem conotação diferente da dança da Bíblia, né? A nossa dança hoje é uma dança ritmada. Alguém colocou um ritmo nela. Alguém criou uma coreografia. A dança que a Bíblia diz é alguém que espontaneamente, ela não ensaiou, e ela vai exibir algo diante do Senhor. Espontaneamente. Geralmente, as danças no judaísmo, as mulheres não dançavam. Os homens dançavam sozinhos. Ou quando as mulheres dançavam, elas dançavam sozinhos. Homens e mulheres não dançavam juntos, né? O que mais? Aqui a Bíblia também diz que jovens e velhos dançavam juntos. Aqui, no início da igreja local em Ariquemes, a liderança, tinha irmãos da supervisão, da liderança, os presbíteros que dançavam no meio da gente, sim. Era bacana, né, essas coisas, né? De ver jovens e velhos dançando junto, né? Mas depois que a gente fica velho, a gente acha que essas coisas é para jovem, né? E a gente se torna pessoas mais engessadas, né? Mas já vi brincar de roda junto com a galera, né? Porque tá todo mundo dançando, existe uma comoção de alegria. E às vezes isso acontece nos resgates, né? No momento ali do final, onde todo mundo está explodindo de alegria e todo mundo começa a dançar junto, desordenadamente, né? E cada um quer mostrar um passe diante do Senhor. O que nós temos que preocupar com a dança? Com a dança carnal, né? A dança para Deus quer manifestar a nossa reverência. A carne, geralmente, ela quer apresentar performance diante de Deus. É isso? E para apresentar performance, muitas vezes, nós usamos corpos, né? E geralmente os das mulheres são mais chamativos, né? O corpo da mulher é uma obra de arte, uma estrutura pronta. Vende tudo no corpo da mulher, né? Cerveja, caminhão, o que mais que vende? Cigarro, calcinha, perfume, tudo vende com o corpo da mulher, não é isso? Qualquer coisa para vender está atrelada ao corpo da mulher. Por quê? Porque a mulher tem naturalmente essa sensualidade que é dada por Deus, né? A mulher tem a capacidade de sensualizar. O homem já é mais brucutu, ele não é tão sensual, né? E então, muitas vezes se pode exceder nisso, e a irmã está lá na frente, ao invés de estar transmitindo adoração, está transmitindo o quê? Sensualidade, né? Culto ao corpo. Então nós precisamos cuidar. Então a igreja cuida muito disso, sobre roupas que marcam, né? Sobre aparecer certas partes do corpo, sobre todas essas coisas. Eu não tenho restrição com isso. Porque eu acho que quem é santo tem que ser santo vestido ou santo pelado, né? Não é não? Então, mas assim, se te incomoda, terrível, né? Porque às vezes a irmã sobe lá com o vestido e os irmãos ficam reclamando, né? Não é verdade? Então. E outra, e se ela for lá em cima e fui edificar, né? Uns e desedificar outros, né? Então isso é uma questão muito espiritual. Eu acho que o zelo é o melhor, não é isso? Se eu vou perturbar alguém, não vou, né? Tanto homem quanto mulher, né? Se é para perturbar alguém, se eu vou tirar a paz de alguém com o meu corpo, com o meu louvor, ele deixou de ser louvor, né? Fala. Todo mundo tem esse desconfiômetro, sabe?
quando eu estou exaltando a carne ou quando eu estou exaltando a Deus, né? E então a gente precisa disso. Eu tinha um problema com essa questão da sensualidade, até que uma irmã me chamou a atenção e falou: Exalto, você prega muito bem, mas muitas vezes você atrai as pessoas para você e não para Jesus. Existe um espírito de sensualidade muito grande em você. Eu era muito novo nessa época, eu não aceitei a correção da irmã e fui para casa chateado, né? E o Espírito Santo de Deus trouxe revelação nisso para mim. E aí, o que tem que fazer, irmãos? Buscar a santificação no Senhor, né? Buscar corrigir algumas coisas, né? Não é verdade? Às vezes são posturas nossas que precisam ser corrigidas. Principalmente quem exerce o ministério, qualquer ministério que vai à frente da pessoa. Você vê bem que quando o sacerdote se preparava para ir até o santo lugar, era uma preparação louca, né? Raspava os pelos, né? Colocava uma roupa fina, não podia suar, era uma coisa louca. E às vezes a gente quer entregar para o Senhor qualquer coisa, de qualquer jeito, né? Quem tiver preocupado que se lasque. E não é bem assim, né? Então tem que preocupar. Esse louvor é para o Senhor. Eu estou exaltando quem com isso? A mim mesmo, ao Senhor. Essas coisas tudo tem que ser vistas, né? Porque muitas vezes a gente não correu o risco de copiar o mundo naquilo que nós estamos fazendo. Copiar o mundo é o problema sério. Você quer ver um exemplo disso? Vamos ver aqui. Né? Não deu uma melodia para mim, então eu tive que pegar do Michel Teló. Deus deu para o Michel Teló uma música, e aí, como eu não tenho nada para oferecer ao Senhor, eu tive que pegar uma melodia do Michel Teló e botar uma letra. Isso acontece com os ministros de louvor, irmãos? Acontece, o nome disso é mundanismo. Mundanismo. Então Deus, do nada agora, Ele pode te dar qualquer melodia. Todas as melodias, elas são de Deus. O diabo, ele não tem poder de criar nada. Ele não tem poder criacional. Os dons que ele tem foram dados por Deus. Então todos os ritmos, seja rock, pop, samba, eu vi duas moças, o dia que a bateria da igreja entrou lá no negócio, com o samba lá, eu perguntei para as meninas, cadê? Ninguém vai mandar o sambinha no pé? Porque eu vi duas moças lá em Goiânia fazerem uma apresentação de samba que ficamos de queixo caído, sem sensualidade. É possível, irmão? É. E aí, quem pode questionar? Sim, você. Quem pode questionar o coração dessa pessoa? Todos nós somos, né? E quem pode questionar o coração desse ministro de louvor? Não é verdade? Então é difícil isso, né? Eu só sei que o meu coração, quando vê essa música, ele vai para onde? Eu não sei se o seu foi, mas... Sim, é perigoso você estar cantando e cantar outra letra, né? Porque... Sim, sim. É. Sim, é perigoso fazer isso. Também. Também, né? Vamos ver, o louvor é uma ferramenta poderosa, mas ele já foi tão destruído que às vezes as expressões de louvor que nós temos, elas não exaltam a Deus. É isso que está acontecendo, entendeu? Você vê tanta coisa montada e você fala, nossa, essa reprodução ficou horrível. A pessoa tentou copiar alguém de qualquer forma, porque Deus não deu. Às vezes o coração desse rapaz, ele tinha o intuito de agradar a Deus, né? Às vezes o coração dele é do Senhor, mas a falta de conhecimento, de discernimento, fez ele fazer uma coisa que nós estamos aqui nessa tarde até trazendo em questionamento. Não questionando ele, a pessoa dele, porque nós não podemos julgá-lo, né? Mas para onde nos levou aquilo que ele fez. Agora, você chegava numa capela ou numa igreja no passado, o estilo de música era o cantochão. Quem sabe o que é cantochão? Aquela lá que você chegava e ela estava assim... Oh.
E era só isso. Já viu esse tipo de música? Então vamos lá, para vocês sentirem o chão, ele é chamado também de canto gregoriano. Então na igreja, você chegava no passado, nós tínhamos esse tipo de música, porque era considerada música sacra, né? Eu fiz essa brincadeira aí, com essas letras aí, mas a nossa voz ela é muito poderosa. Deus deu ao homem um instrumento de louvor. Todo o nosso corpo é um instrumento de louvor. Mas se o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito não estiverem rendidos ao Senhor, nós podemos fazer coisas que não exaltam ao Senhor. Nós podemos bater palmas e não exaltar ao Senhor. Nós podemos dançar e não exaltar ao Senhor, a exaltar o mundo. Nós podemos cantar, não exaltar ao Senhor, exaltar ao mundo. Esse dom, ele é muito precioso. Muitos dos cantores que começaram nas igrejas, eles terminaram no mundo. Um deles, que foi muito famoso, foi o Elvis Presley, né? No final da carreira, doente, arrebentado pelas drogas, pela prostituição, pela vida promíscua, ele cantou A Paz no Vale, uma obra poderosíssima, né? Onde ele está voltando para os caminhos do Senhor no fim da carreira. Mas durante toda a sua vida, pegou o dom que Deus deu na igreja para ele e exaltou o mundo. Muitos deles, Michael Jackson também, cantou na igreja. A vida do Michael Jackson foi na igreja. Então ele recebe de Deus um dom para a exaltação do Senhor, mas exaltou o mundo com esse dom. Então, nós corremos o risco, sim, de o nosso louvor, aquilo que nós apresentamos diante do Senhor, ser algo que não exalta o Senhor. Não é verdade? Então, se o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito não estiverem rendidos ao Senhor, né, nós não podemos apresentar louvor diante do Senhor. É muito complexo isso. E às vezes a gente vê isso no meio gospel, né? O que aconteceu? As pessoas no Brasil, os grandes grupos se tornaram estrelas. O único lugar que se você vê que não tem lugar para manifestação aqui é Ariquemes, por causa de um ministério da palavra muito pesado, né? Nós investimos muito na palavra. E não há lugar para manifestação da carne. Às vezes as pessoas falam, já éramos para ter gravado um DVD, mas um CD, ou lançado qualquer canção. Mas por que nós não lançamos? Porque ninguém se posicionou diante do Senhor para receber isso do Senhor e dar uma direção. O diante do trono, quando recebeu aquilo do Senhor, né? Eles começaram todo o dinheiro eles iam tirar para sobreviver, e o que sobrasse daquilo ia investir tudo em missões. A primeira missão que eles mandaram foi para aquelas meninas da África, né, que sofriam de AIDS e eram abusadas pelos pais. Então eles investiram muito em missões, mas chegou um dia que ele estava fazendo aquilo como profissionalismo. Aí o Senhor chegou para o marido da Ana Paula Valadão e falou, chegou o tempo de parar. Aí eles não gravaram mais. Mas se eles podiam ter sido desobedientes ao Senhor e ter continuado, né? Mas você viu eles gravando mais? Não gravaram mais depois que o Senhor falou com eles. Mas surgiram no Brasil muitas estrelas, e todas essas estrelas caíram. Hoje você vê pregador na internet que você nunca sonhou edificando a igreja do Senhor. Pessoas sem nome, né? Surgiram tantos aí, né? Nós temos Douglas Gonçalves com Jesus Cop, Paulo Borges Júnior, pessoas com poder na palavra mesmo, né? As grandes estrelas como Valdomiro, Edir Macedo, Malafaia, todas estão caladas, né? Não é isso que está acontecendo no Brasil? Por quê? Houve uma enchente, o Senhor derramou muito, e chegou um momento, como diz o irmão Ciro, que pessoas anoiteceram cantor e amanheceram estrelas, né? Não é isso? Estrelas mesmo. Lançavam discos, ganhavam dinheiro, arrebanhavam milhões, né? E ele diz que o problema dessa enchente foi que trouxe muito lixo. Não é isso? Muito lixo para dentro da casa de Deus.
esse enxame de lixo que existia dentro da casa de Deus, que ninguém sabia o que era santo e o que era profano. Ninguém se separava mais. O cara falou para mim que foi num show de um dos grupos mais poderosos do Brasil. Chegou lá, o show que ele assistiu em Goiânia foi o mesmo show que assistiu em Brasília. Até a fala do profeta foi a mesma, era uma coisa gravada, entendeu? Eles estavam fazendo aquilo como comércio. Já não era mais a voz de Deus, já não era mais a direção de Deus. Então o zelo daquilo consumiu as pessoas. Eles estavam fazendo já um culto ao ego e não um culto ao Senhor mais. Porque se fosse o culto ao Senhor, a direção era outra, a palavra era outra, né? Então o Senhor, aqueles que ouviram o Senhor pararam a tempo, né? Pararam a tempo. Mas assim, então nós corremos o risco de pegar o dom que o Senhor nos deu e exaltar a nós mesmos, não exaltar ninguém, exaltar Satanás, né? Ou estar diante do Senhor e o Senhor dizendo, eu gostaria de vomitar você da minha boca, né? É isso que eu sinto a seu respeito, diz o Senhor. Porque nós pegamos tudo aquilo que Ele nos deu e fizemos aquilo que nós queríamos para o nosso bel prazer. Então, louvor e adoração é uma das disciplinas mais sérias que eu acho. E toda a igreja devia se dedicar muito a isso. O que eu tenho oferecido ao Senhor? Qual é o meu culto racional? Né? A Bíblia diz que eu tenho que analisar quando levar qualquer oferta até o altar do Senhor. E a análise é, eu posso entregar esse culto, essa oferta ou não? E muitas vezes o nosso culto não é aceito. Nós temos que deixar a oferta lá e voltar. E muitos de nós têm entregado a vida, porque não conseguem entregar a oferta. Às vezes o nosso culto tem sido, Senhor, transforma a minha vida, porque eu não quero entregar qualquer coisa. Igrejas que têm ministérios de louvor forte, essa frente de serviço são igrejas fortes. Não é isso? Mas existe um preço a se pagar. A música, o louvor, ela é extremamente poderosa, né? Que horas? Está muito rápido ou está bom? E aí, nós temos agora os instrumentos musicais. Até uns anos atrás, uma guitarra no púlpito era uma coisa de Satanás, né, irmãos? E se saísse fumaça do púlpito, então? Né? A glória de Deus, né? Já que não tem a glória de Deus igual no templo lá, a gente fazia fumaça artificial, não é isso? Não é verdade? Então, mas o que quer dizer essa ação? Quer dizer essa ação que ninguém pode medir a intenção do adorador, né? Ninguém pode medir a intenção do adorador. Mas os instrumentos musicais, eles foram feitos por causa da voz, e não a voz por causa dos instrumentos musicais. A maioria dos ministros de louvor, se tirar os arranjos dele, ele não canta nada. A maioria dos discos são produzidos em estúdio, porque a pessoa não consegue cantar nada, ela é um péssimo cantor. O que cobre a voz dele são os instrumentos e os efeitos. Então aquilo que ele oferece diante do Senhor é mentira. Então nós temos que ter cuidado com isso. Vamos lá. O que mais? A importância dos músicos. Irmãos, qual a importância dos músicos? Como que Davi descobriu a importância disso? Davi, ele fez um instrumento de corda que ele levava para o campo. Não era um instrumento muito profissional. Era uma coisa que ele fez, ele desenvolveu. Ele não devia ter um som muito legal. Mas diz que quando ele tangia aquele trem, diz que a presença de Deus vinha lá no deserto, onde ele estava pastoreando as ovelhas dele, no pasto. Então, aquele instrumento atraía a presença de Deus. O louvor de Davi atraía a presença de Deus. Davi sempre gostou disso. E ele sabia que quando ele tocava, Deus descia.
Ele falou, cara, ele se gosta disso também, ó, igual eu. Então esse gosto que nós temos pela música, pelos instrumentos musicais, é o mesmo gosto que Deus tem. Ele gosta de música tanto quanto nós. Quem não gosta de música, irmãos? É raro uma pessoa que não gosta de música. Por quê? Por que nós fomos feitos semelhante a uma caixa de som? Porque Deus é assim. Então a importância. Essa harpa tocada com a habilidade de Davi, tem um evento lá que ele é chamado para tocar diante do rei. E diz que quando ele tangia o seu instrumento, o espírito mau fugia de Saul. Esse instrumento foi o responsável por Davi entrar no palácio. Davi tinha recebido essa unção onde? Pastoreando ovelhas. Não foi na escola de música, não. Tem muita gente procurando a escola de música para louvar o Senhor, enquanto não procuram o Senhor da música. E muitas vezes a pessoa pensa que o dom é maior do que o Senhor, e o Senhor é maior do que o dom. A habilidade é necessária, mas a intimidade com o Senhor é necessário. E Davi tinha os dois. Mas nós também podemos louvar o Senhor com silêncio. Às vezes nós interpretamos o silêncio das pessoas como indiferença, né? Mas às vezes não é, às vezes nós queremos ficar calado. Já foi orar e não saiu palavra, irmãos? E você ficou lá sozinho? Tentando ouvir Deus, é tão ruim, né? Fala alguma coisa aí, Deus. Fala, Senhor, fala. E Ele não fala às vezes. E você fica lá 15, 20 minutos e Ele não fala. E nós às vezes mostramos a nossa impaciência diante dele. Porque nós queremos que Deus fale a hora que nós queremos que Ele fale. E às vezes Deus quer ensinar. O problema é que a geração de hoje é fast food. Eu garanto que todo jovem e adolescente hoje tem um aplicativo chamado iFood no celular. Né? Por quê? Porque ele digita o texto e alguém entrega um lanche na casa dele. Ele acha que o Senhor é do mesmo jeito. E às vezes o Senhor vai prometer uma coisa para você com 10 anos e vai realizar com 20. E aí? Você vai ser capaz de esperar? Ou você vai ser como aquela pessoa que usa o iFood? E quando não chega, você manda a reclamação para o dono do produto. Falou, seu produto não está funcionando. Então nós podemos chorar, né? Às vezes você vê pessoas, né? Eu já fui tão tocado diante de Deus, assim, que às vezes as lágrimas brotavam do nada. Eu tentava parar e elas caíam. Você já chorou sem querer, irmãos? Caindo assim, lágrima do olho, e você sem entender, e uma coisa que te comia por dentro, assim, maior do que você, e você foi se sentindo constrangido diante do Senhor, e a grandeza dele, e você foi chorando, chorando, e aquele negócio não parava. É terrível. Nós demos muita coisa para ele. Há muito tempo atrás nós falamos que a televisão era de quem, irmão? Do diabo. E ele usou bem, né? Durante o tempo que nós demos para ele, né? Agora nós queremos pregar na televisão, né? Mas durante o tempo só ele usou, porque os crentes diziam que a televisão era coisa do diabo. Tiravam o sarro dos crentes que tinham televisão em casa, dos crentes que tinham uma antena parabólica. Porque eles eram ímpios, carnais, e dizia que a televisão era do diabo. E o diabo usou bem ela para difundir os planos dele dentro das casas das pessoas. Telenovelas. Cara, tem irmão que não vem para reunião de oração por causa de Big Brother, esse programa trouxa aí. Tem. Na minha célula. Ah, eu não fui porque fulano ia ser eliminado ontem. Ah, para, irmão. Tem. Na minha célula tem. Que não vai para reunião de oração porque tem Big Brother. Tem. Na minha célula tem. Eu não vou dar o nome porque é antiético, mas tem. Tem. Então, outra manifestação também, não sei se você já viu, risos. Já viu? A pessoa começar a rir de uma situação diante do Senhor e não ter forças para parar depois, porque aquilo faz. Então, tem uns salmos
que é o 126, diz que quando o Senhor resgatou a sorte deles em Sião, diz que eles estavam na beira do grande rio lá, né? E diz que existia uma tristeza muito grande, né? E eles eram conhecidos como um povo alegre naquela terra distante, né? Quando Israel estava no cativeiro, né? Mas diz que quando o Senhor restaurou, o povo falava para eles: canta uma canção para nós da canção de vocês, porque eles eram conhecidos por ser um povo alegre. Mas eles diziam: como que nós vamos cantar escravos em outra terra? Mas diz que quando o Senhor restaurou a sorte deles, diz que a boca deles se encheu de riso. Diz que era difícil conter. Entendeu? Essas manifestações são terríveis. Mas eu já vi muita manifestação carnal também com isso aí, sabe? Pessoas querendo se aparecer em ambiente de reunião, fingindo que está rindo no poder, no espírito, né? Palhaçada. Às vezes eu vi um grupo querendo chamar a atenção da Ana Paula Valadão, né? E ela discerniu no espírito que eles queriam chamar a atenção dela, ela saiu daquele lugar, a unção acabou. Pessoas que caem, né? Na época era solteiro, tinha poucos jovens na igreja, era eu e o Sidney, né? Então a gente estava ministrando sobre as pessoas e algumas pessoas caíam, né? Aí uma menina falou para outra assim: ai fulano, agora é aquele bonitinho. Quer dizer, queria que o outro impusesse as mãos para ela cair nos braços do meu amigo, né? Sim, as coisas acontecem no meio do povo de Deus. Marchar, né? Às vezes a gente faz isso como ritual, mas isso é algo com propósito. Por exemplo, no caso do Mar Vermelho, uma situação de extrema necessidade, né? Quando Moisés pergunta, Deus diz para ele assim: fala para Moisés mandar o povo marchar, para ir em frente, né? Josué, em volta da cidade de Jericó, né? Botou o povo para marchar em um propósito. Então a marcha é aquilo que bota os nossos desejos em evidência, onde nós marchamos para aquilo que nós queremos, né? Regozijar-se no Senhor, né? Uma coisa, o que é regozijo? É você olhar para a pessoa está com cara de feliz, você sabe que ela está bem. Você olha para ela e fala: puxa vida, esse japonês está vendendo felicidade, né? Não é verdade? Sabe que ele está regozijando, que ele tem algo dentro dele que faz ele feliz. E um caso desse aí é Neemias, né? Neemias se apresenta diante do rei naquela manhã e o rei na hora fala para ele assim: por quê? A sua aparência está abatida. E ninguém podia se apresentar daquele jeito diante do rei, corria o risco de ser morto, né? Mas o rei viu que Neemias tinha naquele dia uma aparência abatida. Aí ele disse: Anani e alguns irmãos meus vieram lá de Jerusalém e trouxe uma resposta muito ruim sobre o meu povo. Cidade destruída, povo passando necessidade. E o rei na hora falou assim: eu vou te enviar, vou te dar dinheiro, vou te dar bens para você ir para construir os muros da sua cidade, né? Mas aqui é o texto onde o rei diz: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Mas quando uma pessoa está triste também, nós reconhecemos uma tristeza dentro do coração dele. Então a Bíblia manda nós regozijarmos. Existe motivo para regozijarmos? Existe. Então, uma das coisas mais bonitas que existe na Bíblia é o tabernáculo de Davi, né? Então, o tabernáculo de Davi, aqui em Atos 15, 16, 17, existiam 2 tabernáculos daí quando Davi criou esse. Existia um lá em Siló e o tabernáculo de Davi. No tabernáculo de Davi, não teve morte de animais. Lá era só sacrifícios de louvor. Só teve morte de animais no dia da instauração desse tabernáculo. Lá em Siló, os sacrifícios eram de animais. No tabernáculo de Davi, não. Era só sacrifício de louvor e música. Por que Davi fez isso? Por que Jesus promete ali em Atos que vai restaurar? Essa é uma profecia de que Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi. Porque Deus amava esse lugar. Davi soube atrair a presença de Deus.
O que Davi queria era criar um ambiente onde Deus pudesse se sentir bem. Pensa, olha o pensamento do cara. Eu quero criar um lugar. Por quê? Se ele tangia a coisinha dele lá e diz que Deus descia, ele falou assim, se eu criar um templo aqui na terra, Deus vai habitar aqui na terra. E se Deus descer e habitar aqui na terra, vai ser top. E quem tiver isso, tá bombando, meu amigo. Top ou não o pensamento do cara? E ele fez esse tabernáculo. E ele fez esse lugar. Então, falamos. Então tá. Então Davi, a primeira coisa que ele faz quando ele vai fazer esse tabernáculo é buscar o quê? Buscar a arca do Senhor. A arca tinha sido tomada, né? Quando os filhos de Eli lá no passado levam a arca para frente de batalha, eles perdem a batalha e os filisteus tomam a arca do Senhor. Agora, aquilo que tipificava a presença de Deus, né? Tinham perdido, que era a arca do Senhor. E Davi sabia que eles tinham isso. E essa arca ficou muito tempo na terra dos filisteus. Mas eles tiveram a incumbência de buscar essa arca, né? Então Davi, reconhecendo isso, ele chama o povo e fala o que para eles? Olha, irmãos, tornemos a trazer a arca para nós, a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Ele uniu o povo em torno de um só propósito, trazer a arca. Então toda a congregação concordou que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi todo Israel desde Sior do Egito, até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat-Jearim. Então vamos lá. Então ele queria criar esse ambiente adequado, né? Então o que é um ambiente adequado? Ambiente adequado é aquele ambiente que você sabe onde o Senhor vai se sentir bem, né? Eu não sei se no lugar que você adora o Senhor, se ele se sente bem. Todos nós temos um lugar de adoração, um lugar físico, mas também dentro de nós. E nós temos essa sensibilidade dentro de nós, através do Espírito, de perceber o Senhor, né? O meu espírito se regozija com o espírito dele. Não sei se você já teve a experiência de estar sofrendo debaixo de uma condenação por um pecado que você cometeu. E você vai diante do Senhor. E quando você pede perdão, que Ele perdoa, aí no ato a culpa sai, porque você sabe que foi perdoado e dá lugar uma alegria novamente, né? E uma relação de novo com o Senhor. E todas as vezes que nós pecamos, esse ambiente não fica propício ao Senhor. Aí nós precisamos primeiro nos arrepender para que esse ambiente se torne propício, né? Então, Davi queria criar esse ambiente propício. Então ele falou assim, então vamos trazer essa arca. Para fazer isso, nós precisamos rejeitar os métodos humanos. Existe muito método humano na igreja. Onde você chega que tem uma igreja tudo certinha, departamento aqui, todo mundo uniformizadinho, as crianças tudo enfileiradinha, pode saber que aquilo é coisa de homem. Porque gente não é organizada assim. Não é verdade? Aqui tem as células dos velhos, aqui tem a célula dos novos, aqui tem o departamento X, aqui tem o departamento Y, aquilo é coisa de homem. É como você chegar num jardim, aqui está as tulipas, ali as rosas amarelas, aqui as rosas vermelhas, porque é uma obra de homem, né? Naquele filme A Cabana, De Volta à Cabana, quando o Espírito Santo dá uma visão daquele lugar do jardim para o homem, ele mostra o jardim de perto, ele era uma bagunça, né? Toda espécie de árvore estava plantada. A câmera vai distanciando e aí você consegue ver a beleza daquele jardim de longe. Mais perto ele parece tudo misturado. E é interessante como o Senhor faz isso na igreja dele. Ele coloca o médico, o porteiro, o pintor, o coveiro, todo mundo em igualdade de oportunidade. Sim ou não? Todo mundo debaixo do mesmo valor? Ninguém é melhor que ninguém?
ninguém tem título. Quando nós vemos essas coisas muito ajeitadas, pode saber que é coisa de mão de homem. Então, rejeitar métodos humanos é um problema. Então, às vezes, a pessoa vai copiar uma música do mundo, uma coreografia do mundo, algo que o mundo já fez para adorar o Senhor. E aí é um problema sério, porque nós corremos o risco de Deus rejeitar isso. E ele pode rejeitar. E aqui nós temos o problema, né? Então Davi faz o que para buscar a arca? Prepara uma carruagem de guerra. Ele era um guerreiro, não era sacerdote. Prepara uma carruagem de guerra com homens valentes e fala, vamos buscar. Chegou lá, joga a arca da aliança em cima e lá vem. Fazendo sacrifício, matando o bicho, queimando, né? E trazendo. De repente, a roda da carroça cai num buraco e a carroça pende, um dos valentes dele mete a mão na arca e cai fulminado. Davi falou, para. Tem morte. Não é assim. Aí volta para Jerusalém e deixa a arca no caminho, na casa de uma pessoa. E aí Davi vai para onde? Procurar o método. Vai para a palavra de Deus. Chega lá na palavra e diz, tem 2 varão do lado. Varão é para carregar nas costas? Quem pode carregar a arca? Os levitas, a palavra diz, né? Aí ele falou, opa, vamos ver onde estão os levitas. Aí levanta, ressuscita os levitas de novo. Gente, vamos consagrar aqui, porque agora nós vamos buscar a arca. Mas do jeito do Senhor. Porque Davi tentou fazer por métodos humanos, pelo método dele não deu certo. Então ele tem que voltar, ressuscitar os métodos de Deus para que a arca pudesse vir. Então nós não questionamos, o intuito de Davi era bom? Era. De Uzá e Aiô, os 2 homens que são fulminados, é bom? É. Mas o método era errado. A intuição, o intento deles era bom, mas o método utilizado é errado. Isso transformou em quê? Morte. Por mais que eu tenha boa intenção, mas se não for no método de Deus, isso não tem valor para Deus. Não é isso? Qual é o valor para Deus? Aquilo que está de acordo com a palavra dele, né? É até 5h15, né, Maria? Então, muitas vezes, nós erramos por querer fazer as coisas do nosso jeito, sem pesquisar a palavra de Deus. Ontem a moça estava dando uma lição na célula sobre intimidade, e ela falou sobre aliança, e uma das coisas que nós precisamos ter para ter uma aliança com Deus é conhecimento, né? E às vezes eu vejo, as pessoas não valorizam tanto conhecimento, né? Quando eu falo conhecimento da palavra de Deus mesmo, né? Palavra de Deus mesmo. Como que eu sei o que agrada a Deus? Davi teve que voltar em Jerusalém. Deixar tudo aquele empreendimento. Já tinha morrido muitos bois no sacrifício. Para quê? Simplesmente para pegar o método certo, as pessoas certas. Só os sacerdotes podiam carregar a arca. E ele foi e trouxe daí. Mas nós vamos ver na próxima aula, porque eu tenho uma atividade para vocês agora de revisão da aula passada.